Antes de começar essa conversa, então, eu queria dizer que essa mesa se chama Identidades Itinerantes, como vocês podem ver aí na tela, imagens visionárias dos arquivos coloniais. Então, foi bastante feliz ver o trabalho do Eric e perceber as proposições que ele faz em torno dessa imagem, sobretudo porque, como formação, eu sou historiadora e nós, historiadores, lidamos com o arquivo de uma maneira bastante distinta. E aí eu achei esse diálogo, aprendi muito, eu espero que todos nós, né, possamos viver essa experiência que eu tive de aprender muito, que é quando a gente olha para o arquivo de uma maneira bastante documental, quais são as camadas de sentido e significado que a gente deixa escapar, e como os artistas, ao olharem para esses mesmos arquivos, como eles lidam com isso e trazem novas camadas, dimensões e reflexões nesses documentos. Então, é isso. Então, acho que a nossa conversa vai um pouco por esse caminho. Eu vou fazer essa introdução com base também no que eu conheci do trabalho dele. Então, Eric Magassa, ele nasceu em 1972, é baseado em Gothenburg, que é uma cidade na Suécia, mas ele também transita e já esteve entre muitos outros lugares, com os quais o trabalho dele dialoga também. Então, acho que vendo a exposição, dá para perceber que ele tem um diálogo muito grande com o espaço. E na sua prática, na prática do Eric, ele explora noções de trânsito e circulação de pessoas, ele mesmo, que é uma pessoa que transita por muitos espaços, mas também de objetos, signos, subjetividades e as associações que se seguem disso, né? O trabalho dele, e daí aqui eu vou dizer uma impressão que eu tenho, que se posiciona entre a abstração e a figuração, não necessariamente sobrepondo-as, né, estabelecendo diálogos com diferentes mídias, materiais e técnicas. Então vocês vão ver lá no espaço de exposição também, que tem vídeo, que tem objetos escultóricos, que tem colagem, que tem têxtil, e a formação inicial do Eric é na pintura, então isso é uma coisa que aparece muito no trabalho dele, mesmo quando ele está lidando com outras linguagens e formatos. Nos diferentes níveis da exposição, o chão, a parede, também o trabalho têxtil que vai até o teto, e por uma investigação da tridimensionalidade também nas superfícies planas. Então tem uma coisa bastante interessante que me chamou a atenção, que é lidar com esse suporte que lembra muito a pintura, mas criando uma composição que faz muito, enfim, um diálogo entre espaço negativo e espaço positivo. Eu acho que também vale mencionar isso que eu comentei no começo, que ele propõe um deslocamento para essas imagens dos arquivos coloniais. Então, são imagens que foram muito reproduzidas em museus, mas também em arquivos e bibliotecas. Essas imagens junto a objetos da cultura material, sobretudo africana, e eu estou dizendo de máscaras, de estatuária, disso que foi chamado uma arte tradicional africana, é bastante deslocado nesse termo de composição geométrica, o que me parece um ponto legal a ser abordado aqui nessa conversa. E agora, em termos mais formais, o Magassa estudou numa instituição chamada Central St. Martins, que é uma faculdade da Universidade de Artes de Londres, um centro importante de produção de ideias, mas também com vários artistas que têm relevância no cenário internacional hoje. E ele está aqui conosco para falar um pouco da experiência dele, de vir produzir aqui no Brasil, sobretudo, eu acho, considerando quantos diálogos podem se estabelecer a partir dessa conversa. Então, para começar, eu queria saber um pouco, queria que você compartilhasse com a gente como foi o convite para estar aqui no Valongo e como foi também a sua experiência como um artista residente. Então, tenho que dizer para vocês, o Eric está aqui há 3 semanas e ele veio para cá para produzir aqui. Então, ele fez esse trabalho em diálogo com esse lugar em específico.
Well, first of all, thank you everybody who showed up here today. And I feel honored, Amanda. This must be the longest introduction I've ever had. So thank you. Thank you. Well, first of all, wow, it's loud. I'm very honored to be invited to the Valongo Festival. And I think for you to have an understanding of the work that I'm presenting, I'd like to give a background. So I'd like to take you back about 2 months back in time. Tem sido uma honra ser convidado para participar do Valongo. Ele está muito feliz de estar aqui. E para começar a falar do trabalho dele, ele quer falar um pouco da experiência de 2 meses atrás. So at the moment, I'm participating in the Gothenburg Biennale in the city that I reside at the moment in Sweden, which is the second city of Sweden. And there's a lot of similarities to Valongo. It's actually is a harbor city that used to be the most important harbor in Sweden. And I specifically worked with a site-specific installation that deals with the Swedish involvement in the trade slave, transatlantic trade slave, which, I don't know for those who can put Sweden on the map, but it's a very long country and we are not many inhabitants, 10 million people. And what I found very interesting working with that was that there is this, how would you say, not wanting to acknowledge the fact that we were actually part of the transatlantic trade slave, you know? Even though being in a very small country, being seen as very neutral, I found it very, you know, obviously disturbing. But so I worked in relation to that history. Maybe you want to translate. Yeah, I find it disturbing that the involvement of Sweden, because it's seen as a small country, you know, they always have an excuse, to compare themselves with. I'm just explaining it for the translator, you know. Being the size of Sweden, you know, it's normal that they, as a way of sort of protecting themselves, they would sort of be like, well, we did nothing in comparison to, you know, England or France or Netherlands or Portugal, you know. But that's not the question. Ele acha um pouco perturbador e surpreendente como que uma cidade portuária na Suíça, desculpa, na Suécia, pode abranger tanto a arte, porque eles são bem pequenos se comparados à Inglaterra ou outros países maiores. Sim, acho que é importante também mencionar que ele falou que é a segunda maior cidade da Suécia e que, curiosamente, é um país de 10 milhões de habitantes e que tem uma ligação com, sendo uma cidade portuária, tem uma ligação também com o tráfico de escravizados e que isso não é um tema, porque justamente as pessoas acham que isso tem mais relevância em países como colonialistas, notoriamente colonialistas, como Portugal, Inglaterra, eu não lembro quais foram os... Exato, França, eu queria citar exatamente os que você... Enfim, exatamente os que ele disse. Então, por isso, também tem uma ligação muito grande com Santos, que ele se viu ligado ao Valongo, né? Mesmo estando num lugar tão diferente como esse que ele explicou, quando ele chegou aqui, ele percebeu uma conexão entre esses dois lugares. So, in conjunction with that exhibition, Gianni was invited to Gothenburg as a curator to meet different artists, and I had the opportunity to meet her, and I guess we found each other.
and she saw my work, and she came back 3 days later to my studio, and she came with this proposition of inviting me to Valongo. And this is 2 months ago. Ele teve essa oportunidade de conhecer a Diane, no país dele. Ela viu a arte, o trabalho dele e fez o convite para ele vir ao Valongo há 2 meses atrás. So at that moment she said it would be great if you could come to Valongo, and I kind of took for granted we were talking about 2020, but we were actually talking about this year. And then she mentioned there's also a residency program, so it would be great if you could be here for 1 month. So now, when are we talking? Well, we're talking about in 2 weeks' time. So it's been a very little time. And don't get me wrong, I mean, it's been fantastic, obviously, to be invited, and I really felt honored. But the conditions have been, I've had to work against my time, so to say. Tem sido maravilhoso estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu não esperava que fosse em um curto tempo, eu esperava que o convite fosse para 2020, mas tudo bem, se você está me convidando para ir agora em 2019, eu vou, né? Mas eu vou ter apenas 1 mês para trabalhar, então eu estou indo contra o tempo. So I've been in Valongo now for 3 weeks and 3 days, exactly. And what can I say? I had a beautiful reception with my beautiful colleagues who I've been doing the residency with, Malu and Rebecca. And we've been living together in an Airbnb. And I would say that we found each other from day one. Though it's been challenging with the language. Which on one hand, I find it very interesting because I think that we don't have a common language to talk to. You open up other sensibilities to one another. No, Rebecca and Malu are the other artists. Ele está aqui em Santos há 3 semanas e 3 dias, exatamente. Ele disse que teve uma recepção maravilhosa, com colegas maravilhosos também. Ele está morando atualmente com 2 colegas artistas, Rebecca e Malu. Okay. E eles tiveram essa conexão desde o primeiro dia em que eles se conheceram, mas o idioma tem sido um desafio todos os dias. Yeah, so I lost the question. Well, so that was the beginning of the residency, and I think that I really embraced the idea of actually having a residency involved in the program, being invited as an artist. And for me, I didn't have that much time. But that has also been a part of my process that I'm showing at the moment. And I think as an artist, I need time. And I think I would say maybe a lot of my colleagues would say the same thing. And especially in connection with coming to Brazil, which is a new culture for me, and trying to like understand a little bit and see the layers of complexity that this country has and deals with. I would say that Rebecca and Malu and everyone else has been a big help to sort of help me to penetrate as much as possible in the given time. Como artista, o maior desafio que eu tenho é o tempo, né? Eu preciso de tempo para concluir os meus trabalhos, mas ainda está sendo uma experiência maravilhosa. A Rebecca e a Malu têm me ajudado no que é possível. E, apesar do pouco tempo,
acredita que tem muito para se descobrir sobre o Brasil, né, em questão da beleza e todas as camadas que ainda tem para se descobrir sobre o Brasil. Eu vou fazer um adendo antes de fazer a outra pergunta, porque durante a nossa conversa eu acho que isso foi uma dimensão bem interessante, que é como você se comunica quando você não fala o mesmo idioma. Então, uma comunicação com outra linguagem. E não raro aqui no Brasil, essa coisa da linguagem, sobretudo para quem não fala inglês e para artistas que não falam inglês, vira um empecilho de conseguir residência, de estar em outros espaços. E esse empecilho, sobretudo quando a gente está discutindo decolonialidade, novas formas de acesso, essa política da precariedade, tudo isso, essa língua ela é utilizada, a ausência, sobretudo do inglês, é utilizado como uma barreira. E ele esteve aqui em residência com essas duas artistas, a Malu Avelar e Rebeca Rabiá. Como? Carabiá, sim. Desculpa. Rebeca Carabiá. Elas duas são artistas que estão em residência junto com o Eric, e eles não falavam a mesma língua, a Malu e a Rebeca não falam inglês, e eles estabeleceram uma possibilidade de comunicação. Foram 3 semanas e 3 dias em que eles se comunicaram muito profundamente, e ver eles três em contato fala muito sobre essa comunicação. Então, acho que é muito lindo a gente também poder aprender com artistas que as línguas, justamente por essa espécie de sensibilidade, a linguagem ela também alcança outros lugares. Essa é uma coisa. E a outra coisa que ele disse, enquanto ele estava falando aqui, é justamente dessa dimensão de sensibilidade, do tipo de sensibilidade que se desenvolve a partir desse contato, o que eu achei também, enfim, muito bonito, e eu acho que dialoga muito com o debate da mesa anterior, que é como você lida com essa política da precariedade, que está muito colocada para artistas em geral, mas também determinados artistas em específico, e como eles conseguiram, nesse grupo, numa residência que sim foi, enfim, tão pouco tempo, e ele soube em tão pouco tempo, mas ainda assim conseguiu dar respostas a isso a partir desse contato. Então, acho que essa dimensão é uma dimensão muito bonita desse encontro, que eu gostei, pelo menos eu gostei muito de entrar em contato. E aí a minha próxima pergunta é justamente como essa experiência aqui resultou na exposição. Então, queria que você falasse um pouco sobre a exposição que você fez para esse espaço e como esse processo de residência influenciou o trabalho que você tornou agora, enfim, disponível para a gente ver. I think it's, in one way, I'm still in my exhibition and in the experience, and I find it difficult to take a step back and really give you all a good somehow summon on my experience. So I'll try to articulate what I sort of can sense right now. But I mean, it's been challenging, but in a really rewarding way, I would say. I knew coming over to Brazil, to Santos, I did not want to have any ideas of what I wanted to do in the space. I really wanted to be open to meeting the organization, be in dialogue with Johnny, be in dialogue with the artists, and also, most importantly, feel the space and feel the environment and sort of try to embrace it and absorb it and see what would come out. Basicamente, ele veio aberto às novas possibilidades, ele esperou chegar no espaço e ver o que isso tinha a oferecer, o que os colegas e as conversas com outras pessoas tinham a oferecer para influenciar o trabalho. Então, até agora tem sido uma experiência desafiadora, mas ao mesmo tempo muito gratificante. So the only thing, this Swedish word, I don't really know what it's called in English. However, one comfort thing that I brought with me, that I sort of have as an anchor, is this image. The image is transformed in this video, but it's this image that I know that Gianni really liked as well. In the exhibition space, there is this video with
with this girl, Fatou, and it's in Dakar. You take the boat over to Ngor, and this is actually on the way back again to Dakar from Ngor, which is a very small island, and it's a very short trip. And I use that imagery a lot with the site-specific exhibition that I did before that, just with the connection with the water. And it felt like it was just in connection with that history. I was working with the Caribbean, specifically Saint Barthélemy. But I used the boat more as a metaphor, you know, like transporting me to Brazil. And I thought this image is essential. And the title of that happens to be the title of the exhibition because it's called Horizon. And that's the title of the video. And as I told you, this is a compromise because the way I show in the video now is more to somehow be generous to the people, but this is not how we would show it otherwise. It would be like large scale and with sound, with the waves. So that's the seed. And everything has grown around that. Ele tem uma imagem que traz conforto para ele, que basicamente se conecta com a água, né? E ele usa a imagem de um barco, que é bem reconfortante e que se chama Fatou. E basicamente ele resume como o mar. Então ele vê isso como sendo a experiência dele estar aqui no Brasil, desse o mar. Desculpa, I'm gonna complement the translation. Esse vídeo está no espaço expositivo e é um vídeo de uma travessia. O barco sai de Fatou até Dakar, é um trânsito pequeno, né? E ele gosta de imaginar esse transporte entre esses dois lugares como uma conexão com esse mundo do Oceano Atlântico, né? Que também é uma conexão com o Brasil. Então, quando a Diane viu esse trabalho, é uma imagem que a Diane gostou e que ele gosta muito também. Que ele avisou vocês que ele quis ser... Enfim, é um vídeo que ele gosta, então ele colocou no espaço expositivo, mas que o vídeo, ele mesmo, também é permeado por outras coisas que não estão nesse espaço, nesse exato momento, como o som e a música. Yeah, and I just want to share a very personal thing. So I've been in Brazil one time before, which is exactly 7 years ago, and I was on pleasure meeting with two of my best friends. And I was in Rio at that time, and I wasn't working. And I think that something happened with me with that experience, because I remember very vividly when I came back to Sweden again. I came back, I think, on the 12th of December. In Sweden at that time is its darkest point. You have about maybe 5 hours of sun. And even though I live in the south of Sweden, so let's not even talk about the north. And I remember I was walking in the park and all of a sudden I just started crying. I started crying, like my body just reacted because there was something that happened with me when I was with experience in Brazil. And I couldn't really articulate it then, just that there was something with everything, that whole experience. And some people that I really met and that I really felt connected to. And after that, I've been having a song with me who is, I told you earlier this morning, of this Senegalese singer that I really like, whose name is Charlot. And he has a song, I don't remember if it's Brazil, Senegal, or Senegal, Brazil, but it's a song that I've been listening to a lot too. So, you know, when Johnny invited me, you know, like, had this image in the music, it just like, it was meant to happen. That's how I felt. Ele teve uma experiência da primeira vez que ele esteve no Brasil há 7 anos atrás. Ele estava no Rio naquela época. Era mais ou menos... But it was summer. Era verão.
verão, e ele começou a chorar. E o corpo dele não reagia, ele simplesmente começou a chorar e pensar nas pessoas que eram queridas para ele, toda aquela conexão. E uma música veio na mente dele, uma música senegalesa, Senegal, Brasil, Brasil, Senegal. E essa música, junto com o vídeo e a imagem, elas se conectam, e quando a Diane viu esse trabalho, eles tiveram uma conexão, basicamente. É que eu acho, eu vou de novo fazer uma pontuação. Ele esteve no Brasil de férias a primeira vez que ele veio, e ele veio encontrar dois amigos. E ele esteve no Rio de Janeiro, que é uma cidade, enfim, bastante diferente de São Paulo, que foi uma coisa que ele comentou também, e ainda mais diferente de Santos. Ele esteve nessas férias. Ele já havia comentado anteriormente o quanto o Brasil, para ele, é um país com camadas muito complexas. E quando você, enfim, está no Brasil, na experiência de um turista, é muito difícil perceber isso. Mas que, de alguma forma, aquilo estava conectado a ele. Quando ele voltou para a Suécia, ele mora numa cidade do sul, e é uma cidade muito escura. Nessa época, 12 de dezembro, tem pouco tempo de sol, então são 5 horas apenas de iluminação, e ele estava caminhando num parque durante essa situação, e ele se pegou chorando muito fortemente. E esse choro tinha bastante a ver com essa conexão que ele passou a realizar quando se viu de novo nesse lugar que também é o lugar dele. E que não é, isso tem bastante relação com o trabalho do Eric, eu acho que vocês vão poder perceber, essa é uma leitura minha também, mas eu acho que está no título dessa mesa, que é essa ideia da identidade itinerante, né? O Eric não tem pais suecos, então essa experiência também de ser uma pessoa que está em trânsito e cuja identidade é também bastante questionada, dependendo dos lugares que se está. E o fato dele ter vindo para cá e, enfim, se visto nesse país que é o nosso e que a gente sabe o quão complexo é, quando ele voltou, fez ele, enfim, se sentir essa emoção. Então, isso, mais uma vez, para ele, conecta a experiência dele de estar aqui. Isso fala sobre um lugar também que, daí vou me meter, já que eu estou aqui nessa de mediadora, mas que fala um pouco, eu acho, sobre essa demora que está no título da exposição, sabe? E de tempos, de diferentes temporalidades e de conexões que não necessariamente são assim tão diretas. Uma experiência que ele teve há 7 anos atrás e que, de alguma forma, o conecta a essa dimensão do mar, de uma identidade que também está aqui no Brasil e que, de repente, encontra a Diane, aí vem, faz uma residência e, bum, dá naquele trabalho que está ali na exposição. Sim. Sim, mas queria ainda ouvir um pouco mais sobre do seu trabalho aqui no Espaço Expositivo, porque, além desse vídeo, tem justamente isso que eu falei um pouco na introdução. Ele é bastante... O seu trabalho, em geral, me parece bem ligado aos espaços, então responde muito aos locais onde ele é exibido. E esse lugar ele é bastante específico, a gente está no Valongo, o seu trabalho olha para as docas, o espaço expositivo ele também é bastante desafiador. E você trabalha com esses diferentes planos, né? Então, tem um trabalho que está no chão, o trabalho que está na base, tem o trabalho que está na parede, esse trabalho que leva o nosso olhar ao teto. Então, eu queria que você comentasse um pouco, daí talvez já em termos mais formais, como é que você configurou o seu trabalho para esse espaço em específico, como foram os desafios, como o seu trabalho respondeu a isso. So, I'll try to keep myself brief. But I think one of the first things that I established in the room, because coming, it was hard for me to grasp all the different rooms just through photos that were sent to me. And so I thought it's better that I just deal with once I'm there. And when I realized that, I don't think I actually realized that the space would be that big. And so one thing that felt very important to me to sort of like mark the space as being mine was that I worked with some wood, reused wood that had been used in the past edition,
and I asked if I could use it, and I started to like put a pattern on the ground, to somehow like maybe minimize the space, but also make it mine. I think it was very important to sort of like make this is my habitat. This will be my space for the coming 3 weeks. Era muito difícil ter uma ideia geral do espaço apenas pelas fotos, então vou esperar, vou chegar no local e ver o que eu posso fazer. Então, quando ele chegou, ele não esperava que fosse um local tão grande, então ele reusou madeiras que ele já tinha usado em exposições anteriores e ele começou a colocar no chão e criar um padrão para falar que era o ambiente dele. Olha, isso aqui é meu. Essa madeira já tinha sido utilizada em exposições anteriores, aqui na edição anterior, na verdade, do Valongo. Então, ele reaproveita isso que já tinha sido a materialidade, o suporte do trabalho de um outro artista e de um outro espaço, né, cenográfico e expositivo. Ele pega esse material e, com esse material, que também já tem um padrão ele mesmo. Vocês vão ver lá no chão, para quem não viu ainda ou já viram, que ele também é conformado de formas geométricas, o que também é, de novo, esses inusitados, né, que você não sabe de onde vem ou como é reapropriado, mas ele trabalha com formas geométricas e ele encontrou no espaço do Valongo, lá naquele mesmo espaço guardado, um conjunto de madeiras reutilizadas e que daí ele reutiliza para criar esse chão. E o espaço é muito grande, ele realmente falta um pouco, eu acho, de intimidade, talvez. E aí ele usa isso para criar um pouco, ele me disse anteriormente, um tapete, uma zona de conforto, para as pessoas sentirem que esse espaço, que é tão inabitado, podia ser habitado pelas pessoas que frequentam a exposição dele. Yeah, exactly. And I also think that, like, when you walked in, you tended straight away to look up at the ceiling, and it felt, I don't know, my instinct wanted to work on the ground first as a safe zone. And I think also maybe it had to do with experiencing being in Valongo, not knowing the language, to have something grounded on the floor, you know? Yeah. So that's where I started. And then, and I think everything else just circulated around it. About the walls, that I was in dialogue with Gianni, who suggested we should work with a wall. So I responded to that, and I was totally fine with that, and I thought it was a good idea. And then I introduced, we have 2 walls. So it's been really a dialogue, I would say. Because obviously when you invite it, that has also been very important to have the dialogue, because I've been interested to, first of all, to get to know her envisions about what she's seen in my work, and how could it be produced here. And yeah, it's just been growing organically from that, I would say. And I think that one reference to something you talked to me about earlier, like this very angular and very sharp geometry. I think that one part of that is that the reference is to like the sharpness of a knife, you know, that cuts through history, that cuts through so many things, you know. And I think that's something that I took with me from the wall that you first saw, because I was talking about something that people are not comfortable talking about, and how to make history, an invisible history, visible. So those like very angular sharpnesses kind of helps to like articulate that, I would say. Eu vou resumir, tá? Eu te ajudo. Basicamente, ele quis criar algo no chão, porque normalmente quando você entra na área, a tendência é você olhar para cima. Então, ele queria ter algo no chão, que
quando as pessoas entrassem, pudesse causar algum tipo de impacto. E como as formas geométricas mostram, da mesma forma que uma faca pode ser afiada e cortar através das coisas, e isso foi uma forma, através dos diálogos com a Diane e tudo mais, como foi uma forma de mostrar a história não vista. Sim, o espaço tem essas diferentes camadas, ele trabalha com esses diferentes planos. A gente tinha conversado anteriormente também, e foi uma coisa que eu pensei, então vou começar a compartilhar com vocês também a minha percepção sobre essa exposição, que foi um uso muito inteligente desse espaço, que é bastante grande, ele tem uma espécie de monumentalidade, porque isso acontece bastante, eu acho, em espaços expositivos que o teto é muito alto, ele joga muito o nosso olhar para cima. E várias vezes isso é um desafio para os artistas, né? Que podem eles mesmos dizerem melhor que eu, mas que é você chamar a atenção de quem vê para um trabalho que esteja nessa camada, a camada da nossa própria altura ou visualidade. E aí ele faz isso, criando 4 camadas de trabalho, né? Um que vai mesmo, leva você até o teto, mas esse que está no chão. E ele falou que, para criar essas 4 camadas, ele começou justamente pelo chão, porque ele queria sentir que ele estava baseado aqui. E aí eu acho que isso, de novo, fala sobre essa ideia de trânsito, né? Então, ele saiu de um lugar e, para se basear aqui, para se sentir alguma parte desse lugar, ele quis começar esse trabalho pelo chão, o que, em termos poéticos, me parece uma imagem muito bonita, porque esse chão é um chão que ele recuperou de uma história que tinha acontecido anteriormente, né? É um trabalho que era de uma outra pessoa. Então, o chão dele não é só dele, o chão dele é também, enfim, de uma experiência compartilhada. Eu achei isso, enfim, bem bonito na exposição. E aí tem essas outras camadas com o vídeo e esse trabalho no teto, que eu também, na conversa que a gente teve um pouco antes de se preparar para isso, eu chamei a atenção para o que eu falei para vocês na introdução, dessa relação com uma geometria, que a gente, inclusive, conversou também na visita com a Rebeca. O trabalho dele tem essa dimensão de uma espécie de apuro ou destilação das formas que estão em objetos de cultura material. Então, esculturas africanas, máscaras, como eu tinha comentado antes, tem fortes traços de geometria, mesmo que seja absolutamente figurativo, né? As esculturas são muito figurativas, as máscaras também são muito figurativas, mas elas têm um diálogo muito inteligente com formas geométricas. E no trabalho do Eric, pelo menos da maneira como eu percebo, essas formas geométricas, elas são como destiladas e são colocadas em camadas de colagem por cima dessa mesma forma figurativa, numa relação de depuração da forma abstrata, essa forma abstrata geométrica muito dura às vezes, porque muito geométrica, muito quadrada, muito. E aí ele disse que isso foi uma coisa que ele trouxe agora, nem tinha me dito antes, que isso tem uma relação para ele muito, que isso o fez pensar muito na relação com a faca, com a ideia de corte, né? E o quanto essa imagem da faca e do corte tem relação para ele com as histórias que são silenciadas, como se ele estivesse cortando essa tela, esse trabalho, para trazer uma camada que não estava dita, né? Que estava silenciada, o que também pode parecer muito interessante se você pensa no que são esses objetos e no trânsito desses objetos, né? Se a gente olha para eles como arte, objeto da cultura material, se quando a gente olha uma máscara africana no museu, aquilo fala sobre a violência colonial que aquele povo que perdeu aquela máscara sofreu, ou se isso exposto num museu, enfim, revela essa dimensão dos processos de trânsito de pessoas e símbolos de culturas de povos, enfim, locais em metrópoles coloniais, né? Então, essa espécie de corte e sobreposição também diz um pouco sobre isso. I'm sorry, I was, trying to talk a bit more about it. So, now,
agora que a gente... eu também falei bastante sobre essa ideia dos objetos de cultura material e sobre os arquivos. Eu gostaria de ouvir você um pouco sobre o seu trabalho com isso. Então, como é que você usa esses documentos? Como o arquivo aparece no seu trabalho? E como você lida com essas máscaras e estatuetas que, enfim, aparecem bastante nas suas telas? I'm still trying to figure that out. I think I'll start with the mask. I think the mask is a good entry point into my art practice because the mask has been with me through the beginning, I would say. And I think the mask has so many layers, obviously, the mask. The mask is a physical mask, the mask is an object, the mask that we carry as human beings by the time we just leave the door to be in different situations and so on and so on. So I think the mask symbolizes a philosophical question as well. It's a physical object. When I look at it through history, in a sort of like colonial tradition, it has this like being as an enigma, you know. And I think for me, growing up, I had this like dislocation between different stories about magical objects and masks, both being told from my family and from, you know, friends from my family that would, you know. So in Senegal, you have the griot tradition, you know, is very, very strong. And then on the other hand, you have the other stories that you read in school. And there were so many gaps in between those. I could never figure that out, you know. Why do I hear this? But why don't I read it about it in school? So I think that's really like where it all emerged from. Ele mesmo ainda está tentando entender essa relação, mas ele diria que a máscara tem diferentes camadas e a máscara pode ser vista como uma coisa bem filosófica e diz muito sobre a família e sobre a história. Ele começa o trabalho dele, entre todos esses objetos da cultura material, ele começa o trabalho pela máscara. A máscara é o ponto de início do trabalho dele. E isso tem a ver também com uma relação que se estabelece a partir da família dele. Então, parte da família dele é do Senegal. E no Senegal, a relação com a máscara é diferente da relação com que ele teve contato a partir de livros, né? Assim, não é exatamente a mesma história. Então, ele tem esses dois lados, o lado de quem vive isso a partir de uma relação familiar e o lado de quem vê isso a partir de livros ou a partir de uma história que é contada de uma maneira diferente. E também a máscara tem uma relação um pouco mágica para ele, então tem um sentido que que está nesse lugar de um objeto que retoma muitas outras dimensões que não só esse do objeto físico. Então, vou até aproveitar para fazer uma pergunta que me pareceu no seu trabalho que você também se mascara e que isso faz parte de uma performance. Sim, então eu gostaria de que você falasse um pouco sobre esse aspecto performativo do seu trabalho. So, the photographic series that I show here is called the Lost Series.
ele tem uma coleção de fotografias que se chama The Lost Series, então seria praticamente Os Perdidos, a série dos Perdidos. And you know, there are many versions. You can talk about the lost object, the lost tribe, and so on and so on. And I think that what happened with me with the Lost Series is something that I think that I've been working to try to achieve for a long, long time. So the mask is incorporated in my paintings, in my collages, if I would say from the start. But I came to a point where I felt that my work in my studio wasn't really enough. Things were happening, things are happening all over the world, and are going in a direction that I really don't like. So I felt very frustrated being an artist, and I somehow wanted to respond to that. And we can talk about visibility, invisibility, taking place in the public space in the city. Ele estava se sentindo frustrado como artista e ele não estava gostando pro caminho que ele estava indo. Então, as máscaras foram uma forma de transmitir isso. Então, ele fala sobre a visibilidade, a invisibilidade, e tem muito a ver com a série The Lost Series, Os Perdidos, porque fala sobre tribos perdidas ou história perdida e tudo mais. O trabalho do Eric tem essa relação com máscaras. Eu acho que vocês vão poder ver através de fotografias. Então, no espaço expositivo, isso está colocado a partir de fotos, que também é um trânsito interessante, eu acho, do trabalho dele, que é entre essas diferentes linguagens. E ele trabalhou, porque, como eu disse para vocês, tem uma relação, ele tem uma formação em pintura, ele trabalhou com diferentes linguagens, mas essas linguagens todas eram linguagens de ateliê. Estava trabalhando muito no ateliê. E nos espaços expositivos, o trabalho dele tem um diálogo com o espaço muito forte. Então, isso faz com que ele se sinta impelido ou também interessado em ir para o espaço da rua e ocupar esse espaço da rua, ocupar esse lugar de visibilidade e de invisibilidade também. E até tem uma coisa, eu acho, curiosa e interessante no trabalho dele, que, em geral, não tem outras pessoas. Então, se você olha a fotografia, só tem aquele ser que não é uma pessoa, mas também não é exatamente uma máscara, porque não tem esse caráter performativo, estrito senso da máscara africana. E ele está posicionado ali, daí eu vou fazer um spoiler, como dizem hoje em dia, que é dizer que é sempre ele que está ali dentro. Então, isso é uma coisa interessante também, eu acho, para a gente se questionar como é que ele faz isso, né? Como é que, como artista, ele está dentro desse trabalho e se fotografa a si mesmo. Eu estava muito curiosa, perguntei isso para ele. Vou perguntar de novo agora, ele responde mais uma vez, acho melhor, né? Do que ficar relatando o que aconteceu. I think that's an adequate question. So I'll try to be very brief. I see you guys are tired, but I think, as with art, as for me, it's all about an experiment. And when I actually started first doing the series, the Lost series, I was not totally covered. I had a mask, and I was more like staging with clothes, I would say, and had half fabrics. And that was my first experiment, and I liked the image and the result. And I did maybe a series of maybe 10, 15 images in a similar way. But I realized that I had to be totally covered to sort of transform myself, because if I was visible in the sense that you could see my sneakers or you could see a hand,
you always had a reference to something else. So it was when I really came to, when I understood that the textile that embodies me really sort of had to like cover my whole shape, to have this illusion of, because I often get a question, which is normal, is it, you know, the other day somebody told me, not here, back in Sweden, where is this statue situated? I passed this location, where is the statue? And I did not really understand. I don't work with statues. And then I understood, oh, no, that's me. I mean, it's gone. So, and I kind of like that dimension, but for me, it is very important that it's always me. It's always me that is behind. But then the process of documenting the performance, I'm not really sure yet what to call it, because it's an activation. I'm active. At times it's a ritual, and most of the times it's a performance. But I would not like to label it either one. So, and as I told you earlier, I'm really not comfortable being on stage, or I'm really a painter. I love to just be in my studio and not be like visible in that sense. Let my work talk. And I was very naive starting this project because I didn't realize that, you know, I was creating a hell of a show, right? People were like, what the hell is going on? And I didn't realize that. It came to me. And that has also been the beauty of it, because that has given me an opportunity to really, you know, have moments with people, interaction with kids, with elders, with youngsters. People are curious, people who think that I'm in their way. And like the image that is taken in Dakar, that's in the exhibition, was like one of the strongest, really, I would say, what's the word in English? Experiences. Because I had like a whole, basically a football crew behind me, just like clapping hands. They thought it was so amazing. And that is not shown there, but that is something that I carry with me. So now I'm losing out. So back to the process. In the beginning, it was always me, a tripod and a camera. And I was working with very cheap materials. So the cardboard is a material that you find all over the world. It's also material that mostly people in poor areas will build shelters of, or homeless will sleep on. So there are all these like different references to the cardboard. And the textile, my intention was to work with textiles that I would find at different locations where I would travel. But I think that something that has occurred to me now is that in Sweden we have this company that's called IKEA. I don't know if you guys are familiar with it or not, but you find it in a lot of countries around the world. And they sort of like sell themselves as having affordable furniture for the people. Whatever. But they also have a great textile collection. And actually these textiles that I'm using, they actually bought from artists that was an artist collective in Stockholm back in the 70s. And they bought the rights from that. So I think that's been a connection between, also connecting to Scandinavia, I would say, and that sort of like textile imagery that also been influenced me a lot with these geometrical shapes, and which is interesting that is very like striped. Yeah. Also, the striped textile is also very current in West Africa, in Nigeria. You find it in Ghana. So there are many different references to that as well. Vou resumir. Ele trabalha muito com tecidos e em algumas das fotografias dele havia alguma parte do corpo dele aparecendo, e em todas as fotografias tinha que ser ele.
não tinha sentido se não fosse ele. E como ele usa muito tecido, e também... vou voltar. Em uma dessas fotografias, uma pessoa chegou a perguntar: onde é essa estátua? Onde fica essa estátua? E ele falou: mas não tem estátua. Não, como assim? Tem uma estátua aqui. Não, sou eu. Né? E eu comecei a perceber que as pessoas estavam prestando muita atenção em mim e deixando de prestar atenção no trabalho em si. Então eu comecei a ficar mais invisível, porque eu não sou artista, eu não faço performances. Eu gosto de pintar, eu gosto de trabalhar com papelão, papel, todo o material que eu acho possível. E eu não sei se vocês conhecem a IKEA, que é uma fábrica de tecidos e de outros produtos bem grande do país de onde veio. Então, isso tem ajudado muito, porque no começo era só eu, o tripé e uma tela. Calma, foi muita informação, eu também estou um pouco perdida, mas o que ele apontou foi o seguinte: quando ele começou a fazer esse trabalho de se colocar na posição de entrar na máscara, que foi como eu comecei essa conversa, né? Algumas coisas foram bem importantes. A primeira é que ele percebeu que mostrar partes do corpo dele também faziam com que as pessoas prestassem muita atenção em partes do seu corpo, e aí ele começa a se cobrir mais, de maneira a não se revelar tanto. Ele contou uma experiência de estar em Dakar, com um time de futebol inteiro atrás de uma das imagens que inclusive está na exposição, e do quanto isso se deixa estar refletido na experiência dele, não necessariamente na visualidade do trabalho. E ele também falou, aí passou para uma ideia de outra materialidade com a qual ele trabalha e que é bastante interessante, porque a IKEA é uma loja é tipo uma Tok-Stock da Escandinávia, assim, dessa região. E tem muito trabalho, portanto, industrializado. E ele usa esses tecidos. Então, ele estava falando que esse tecido que está na exposição, esse tecido que tem uma abstração geométrica, que está na exposição, é um tecido que vem da IKEA. E que isso conecta ele com determinados padrões, que são padrões têxteis. Ele, inclusive, usa como referência a roupa que ele está usando para falar de um padrão têxtil. E que se no continente africano, em especial nesse oeste africano, que é o que ele está mencionando desde o início, o padrão remete a essa roupa que, enfim, que ele está usando, esse tecido industrializado conecta ele a esse lugar no qual ele também pertence, né? Que é a Escandinávia. Então, a gente também até pode pensar na diferença de produção entre esses dois materiais. Agora a gente vai encerrar, eu tenho apenas 10 minutos, me levantaram uma placa, e aí eu pensei que eu fui bastante egoísta, acho que também tem essa coisa de uma tradução que é consecutiva, e aí eu queria saber se eu posso abrir para uma questão, né? Porque senão também... Sim. Aqui mesmo. Tá. Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para o Eric ou algum comentário. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre o trabalho dele, se pegou curioso com o que tem no espaço expositivo ou com as coisas que ele trouxe aqui. Sim? Oi. Talvez essa pergunta seja até mais para ti, Amanda, ou talvez para traduzir, que ele possa responder junto. Mas o que eu senti é que o trabalho do Eric, para mim, se diferencia um pouco dos outros trabalhos na exposição por ser um pouco mais abstrato. Assim. Ele talvez não vá tão direto a um ponto como eu senti que as outras obras talvez sejam um pouco mais... Assim, vamos falar desse assunto e traduz isso em uma obra que tem um assunto. Que o trabalho do Eric ele tem essa coisa mais imagética, de trabalhar com essas formas e de uma maneira que me soa um pouco mais abstrata. De qual a tua opinião de como isso está se conectando com o restante da exposição, das outras obras?
E também talvez passar a palavra para o Eric de como, se ele acha que isso faz sentido ou não, se o trabalho dele é realmente mais abstrato do que as demais obras, ou talvez não, seja só uma impressão de que ele está de fora. Assim. Obrigado. Imagina, obrigada a você pela pergunta. Sabe o que eu vou fazer? Se vocês discordarem, daí vocês podem me chamar de autoritária, me mandar parar. Mas alguém mais quer fazer pergunta? Porque daí talvez a gente possa juntar as perguntas. Como eu tenho pouco tempo aqui, falei demais, agora eu já respondo você, já passo para ele, só vou juntar essas perguntas. Então tem mais uma ali. Tudo bem se é assim, gente? Sim, você também. Tá. Então, eu vou juntar essas 3 perguntas, e aí quem não conseguiu perguntar pode me matar ali na saída, ou conversar comigo, com a Eric, enfim, se tiver alguma dúvida, a gente aborda também depois. Então, tem uma pergunta aqui. Olá, boa noite. A gente já está quase boa noite. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu entendi mais como uma constatação. Não vi ainda, eu achei o máximo não ter visto, porque eu acho que a partir daqui meu contato com a arte será diferente, com a arte do Eric. Eu só queria dizer que a mim fica uma coisa muito de identidade, de busca de identidade, né? E essa forma de ajuste criativo que ele usa pela descrição que vocês trazem, de olhar esse espaço e ter um contato com esse espaço, e a partir dele, de como eu estou nele, né, eu trago algo. E eu achei isso fantástico, que me dá uma curiosidade ímpar de estar lá. Muito obrigada. Então, respondendo você bem rapidamente, eu acho que, na verdade, tem acontecido no Brasil, e esse é um movimento interessante, a gente até pode conversar mais depois, um caminho para a abstração bem grande. Eu acho que isso está presente na exposição, não só no trabalho do Eric, e daí, se a Rebeca me permitir aqui falar do trabalho dela, eu acho que o trabalho dela caminha para essa relação com a abstração. O que me interessa bastante, sobretudo pensando quanto essa dimensão da identidade cria pressupostos para o resultado visual do trabalho de um artista, quando ele não é essa ideia de universalidade hegemônica, ocidental e tal, etc. O trabalho da Juliana dos Santos também é um trabalho que é um trabalho de abstração bem forte, enfim, já se é que dá para criar categorias assim. E eu nem vi toda a exposição ainda, eu também demoro para ver a exposição, então eu vou lá, fico muito tempo no mesmo trabalho, então eu ainda nem vi outros trabalhos, mas eu imagino que nesse movimento de também ter ganhado mais espaço, inclusive institucionais, as pessoas têm mais ou menos mais liberdade criativa, digamos, para caminhar para outros lugares. Então, eu acho que isso tem acontecido, eu acho, inclusive, que é uma boa questão, porque eu acho que ela tem que permear um pouco a nossa imaginação sobre o trabalho dos outros artistas. Nós que estamos fora, não sei se você é artista ou não, mas nós que estamos fora dessa posição de ser artista e que várias vezes pressupõe muita coisa para o trabalho de arte, né? A gente também se permitir entrar na onda do que o artista propõe, viajar com ele e sair de imagens muito pré-figuradas. Para mim tem sido um tesão, fugindo um pouco aqui da formalidade desse lugar, usando uma palavra bem tesuda. So it's funny, this like translation thing. It's like my art. There's a lot of gaps in between. I think I'll start with the second question. Maybe that would answer the first question if I got it right. So I think I use abstraction and the cornership between abstraction and figuration to sort of help me to fill the gaps. So yes, I do feel that my work is connecting to Valongo, to the discussion that is taking place here, in the way that I sort of can be part of that discussion, you know, given the circumstances that I don't speak Portuguese. But on other levels, I feel that, as I said in the beginning, how me together with Rebecca, who's right here, and Malu, how we sort of found each other, and has that influenced my work? Yeah, most definitely. Yeah.
And I think even though we come from two different sides of the Atlantic, we have a lot of things in common that we sort of addresses in our art. So I don't know what I can say more than that. I think for me, the abstraction is a tool for me to understand my surroundings. And I think it also helps to give, all right, I'll do like this. I work with portals. I see them as like portals. Ancestral portals, going in two directions, you know? So it could be like going back, fetching information from the past, bringing back to the present, and hopefully, you know, send out some portals for tomorrow. So I would just like to say thank you everyone that were here, for your patience, and for giving the love and having me over in Milonga. It's a pleasure. It's a true honor. Yeah. Thank you. Yeah. I'm also gonna start.